Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu estou aqui nessa manhã porque o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com os meus amados e as minhas amadas nessa manhã, em nome de Jesus. Eu estava ouvindo um louvor e o louvor diz que um furacão alcançou a pessoa, mas no meio do furacão, o Senhor enxergou. O Senhor enxergou a pessoa. E esse louvor, ele tocou no meu coração e me fez lembrar de algumas coisas que acontecem conosco às vezes, né? E parece às vezes que a gente é jogado no meio de um furacão e parece que não tem saída para aquele furacão. Mas aí a mão do Senhor, ela vem e nos alcança. Tenha certeza disso. Se eu estou aqui hoje é porque a mão do Senhor me alcançou no meio de um furacão. A mão do Senhor me sustentou. A mão do Senhor me segurou. E eu preciso compartilhar isso com você nessa manhã, porque o mesmo Deus que segurou na minha mão é o mesmo Deus que segura na tua também. O mesmo Deus que tem me sustentado e me fortalecido e acalentado o meu coração, em meio às dores, em meio ao sofrimento, em meio ao abandono, em meio à desilusão, em meio à tristeza. É o mesmo Deus que te alcança nessa manhã. Eu quero te desejar hoje, em nome de Jesus, antes de meditar na palavra, um dia debaixo da potente mão do Senhor. Um dia em que você esteja guardada pelo Senhor. Que o Senhor, nesse dia chamado hoje, esteja tocando na tua ferida, tocando na nossa ferida, sarando com bálsamo de Gileade onde dói. Que nesse dia chamado hoje, em nome de Jesus, os nossos olhos espirituais possam ser abertos e a gente possa enxergar a mão do Senhor passando. A gente possa sentir a presença de Deus passando em meio ao furacão, em meio ao vendaval, em meio ao deserto, em meio ao sofrimento, em meio ao que nós estamos passando. E o Senhor colocou no meu coração a palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 21, que diz assim: o nascimento de Isaac. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Eu já aprendo aqui que Deus faz aquilo que Ele promete. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Eu quero te dizer em nome de Jesus, nesse dia chamado hoje, que talvez para o mundo eu e você estejamos velhos. Talvez para o mundo o nosso tempo já passou, mas para o nosso Deus não. Todo dia é dia de milagre. Todo dia é dia do operar e do mover de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso riram comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Aleluia, louvado seja Deus. Eu já quero, em nome de Jesus, orar e clamar a Deus e profetizar e crer. Aleluia, que Deus encherá a minha boca e a tua de riso. Aleluia, e todos que estiverem ao nosso redor irão também com a bênção tão grande e poderosa que Deus irá fazer em nossas vidas. Versículo 8. Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado no dia em que Isaac foi desmamado. Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. Aleluia. Pulando para o versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água.
Entregou-as a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte e foi até lá, encheu de água a vasilha e lhe deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro, vivia no deserto de Pará e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor colocou no meu coração hoje para nós falarmos sobre Agar. Aleluia. Deus cumpre a promessa dele na vida de Isaac, aliás, na vida, aleluia, louvado seja Deus, de Abraão e de Sara. Deus cumpre a sua promessa. Mesmo ela tendo dado um jeitinho, mesmo ela querendo dar uma força para Deus, quando ela deu a sua escrava Agar para se deitar com seu marido Abraão, apesar de tudo isso, da impaciência dela, ou do temor dela por conta da velhice, porque muitas vezes nós colocamos os pés pelas mãos, não porque somos desobedientes, mas porque tememos o que está diante dos nossos olhos. Sara temia o que estava diante dos seus olhos, porque o que estava diante dos seus olhos era a velhice. E a mulher na velhice, ela não produz, ela não gera mais filhos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ela tenta dar uma mãozinha para Deus e ela entrega a Agar a seu marido, aleluia, para deitar-se com ele e gerar um filho. Mas dessa manhã, em nome de Jesus, nesse dia chamado hoje, o Senhor toca no meu coração para eu falar de Agar. Agar era escrava, Agar não tinha vez, Agar não tinha opinião, Agar não podia dizer não para o seu senhor, para a sua senhora. Agar não pediu para ser mãe, Agar não pediu para gerar um filho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi a sua senhora que assim decidiu e ela obedece a sua senhora Sara, louvado seja o nome do Senhor. Ela se deita com seu senhor Abraão e ela gera um filho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Passa-se algum tempo, a promessa de Deus se cumpre na vida de Sara, porque a promessa de Deus vai se cumprir na minha e na tua vida, independente de nós cremos ou não. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E aí, quando Isaac nasce, o seu irmão, aleluia, louvado seja Deus, ri. O seu irmão, aleluia, louvado seja Deus, o filho que a escrava tinha gerado, ri, aleluia, louvado seja Deus, de Isaac. E Sara chega para Abraão e diz: despede essa escrava e o seu filho, aleluia, Ismael, porque ele riu do meu, ele riu da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Abraão, mesmo com o coração sofrido e doído, porque se tratava do seu filho, aleluia, despede Agar, despede o seu filho, carne da sua carne, e os manda para o deserto. E aqui eu aprendo e eu entendo que muitas vezes nas nossas vidas, meu querido e minha querida, nós temos que abrir mão, nós temos que deixar ir, nós temos que nos despedir, louvado seja Deus, daquilo que é peso nas nossas vidas, daquilo que tem nos feito sofrer, mesmo que a gente tema, mesmo que a gente olhe para diante dos nossos olhos e a gente diga: meu Deus, o que é que vai ser de mim, ou o que é que vai ser dele ou dela se eu despedir? Louvado seja o nome do Senhor. Mas há momentos nas nossas vidas que nós temos que fazer isso. Agar tem que despedir o seu próprio filho Ismael por conta de um desentendimento, porque não era mais possível Agar e Ismael e Sara e Isaac e Abraão conviverem juntos. Abraão ama seu filho Ismael.
Porque a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, no versículo 11, que o coração de Abraão se perturba por ter que fazer isso. E às vezes, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor fala conosco, nós precisamos abrir mão de algo ou de alguém que amamos para podermos ver o agir e o operar de Deus nas nossas vidas e até na vida daqueles a quem nós amamos. Ismael é tirado de perto e do carinho do pai. Mas Deus tinha uma promessa para Ismael também por conta da promessa que tinha com Abraão. Talvez se Ismael tivesse crescido ali junto com seu irmão Isaque, aleluia, louvado seja Deus, as contendas, os desentendimentos, o sofrimento seria terrível e ele não passaria do filho da escrava. Mas o nosso Deus, aleluia, louvado seja Deus, ele enxerga o amanhã. Ele enxerga o meu e o teu amanhã. Nós não podemos ver e nós não estamos lá. Mas Deus já está vendo o nosso amanhã, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, para poupar todos aqueles envolvidos, Deus queria poupar Sara, Deus queria poupar Isaque, Deus queria poupar Abraão, Deus queria poupar Agar e Deus queria poupar Ismael. Então Deus separa-os. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento de separação, aleluia, aquelas partes envolvidas não entendem o que estão passando. Abraão não entende por que ele tem que deixar o filho que ele amava ir para o deserto. Agar não entende por que ela não pediu para passar por aquilo. Ela não provocou aquele momento de sofrimento na vida dela. E talvez eu conjecture ela dizendo para Deus, Senhor, o que foi que eu fiz de errado? Para hoje eu ser expulsa, mandada para o deserto com uma criança inocente. O que foi, Senhor, que eu fiz de errado? Ela não entende. Aleluia, mas o Senhor toca no meu coração e me revela do céu nessa hora, aleluia. Deus queria poupar todas aquelas pessoas de sofrimento e de depressão, porque eles não iriam conseguir conviver pacificamente juntos. Então Deus decide, eu vou enviar Ismael, eu vou enviar Agar para o deserto e eu vou sustentá-los lá, e eu vou fortificá-los lá, e eu vou honrá-los lá. Ei, o nosso Deus nos honra no meio do deserto também. Não é só na terra prometida, aleluia. Ele nos honra no meio do deserto. Talvez você esteja passando por um deserto. Talvez o teu deserto pareça que não tem fim. Talvez o teu deserto esteja doendo demais. Mas Deus vai nos honrar no deserto. Eu creio dessa forma. E a palavra do Senhor diz que Agar despede o seu filho. Abraão despede o seu filho. Aleluia. Agar se despede do seu senhor e da sua senhora. Eles vão para o meio do deserto. Aleluia. Louvado seja Deus. Com água, com uma vasilha de água. Aleluia. Louvado seja Deus. Eles vão para o deserto. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas a água acaba. Porque a providência do homem, ela é limitada, ela é finita. Aleluia, e eu já aprendo com essa palavra hoje, o Senhor já fala ao meu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Aquilo que o homem promete para mim e para você é limitado, tem fim, se acaba. Aleluia. O homem pode hoje dizer para mim e para você que vai nos ajudar e amanhã não nos ajudar mais. Porque quando Agar se deita com o seu senhor, quando ela obedece à sua senhora Sara, ela jamais iria imaginar que depois dela ter um filho, dela sentir a dor de ter um filho, entregar ao seu senhor e à sua senhora, ela ia ser expulsa. Apenas com uma vasilha d'água e um pedaço de pão. Aleluia, louvado seja Deus. Ela não imaginava isso. E eu aprendo aqui com essa palavra que, aleluia, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé, o nosso clamor, o nosso orar, o nosso gemido, o nosso jejum, a nossa oração, a nossa humilhação, o nosso prostrar deve ser somente para o Senhor. Não se prostre, não se humilhe, não se ajoelhe, aleluia, diante do homem, porque o homem nada pode fazer por mim e por você, mas se prostre, clame, se ajoelhe, adore e sirva ao Deus eterno todo-poderoso, porque Ele é capaz de, no deserto, abençoar a mim e a você e a nossa descendência. Louvado seja Deus. Aí o versículo 15 diz, quando acabou a água da vasilha,
ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Aleluia, e sabe o que eu aprendo aqui com esse versículo? Que Deus sabe até onde eu e você suportamos. Deus sabe como é que está a estrutura da tua alma, do teu coração, das tuas emoções, o teu físico, a tua mente, os teus pensamentos, a tua fé, a tua estrutura física e espiritual. Deus sabe aonde eu e você suportamos. Deus sabe quando chega a hora de nós não aguentarmos mais, quando há momentos que nós nem conseguimos mais orar, quando nem lágrimas saem mais do nosso rosto, porque a gente chora tanto que parece que as lágrimas secam. Deus sabe quando a voz se cala, quando a gente não consegue mais levantar nem a nossa voz em oração, quando a gente não consegue mais louvar. Deus sabe da minha e da sua estrutura. E eu quero te dizer, aleluia, louvado seja Deus, que você e eu não vamos morrer nesse deserto. O anjo do Senhor sabe o caminho do deserto. O anjo do Senhor sabe o endereço do deserto. O anjo do Senhor pode nos enxergar no deserto. Talvez o homem nos esqueça. Talvez o homem esqueça do buraco em que nós estamos. Talvez o homem até nos coloque dentro do buraco. Aleluia. E esqueça do que fizemos de bem, aleluia, e esqueça dos momentos bons que proporcionamos ao outro, mas eu quero te dizer nesse dia chamado hoje, que Deus te enxerga, que Deus te vê, que Deus sabe da minha e da tua estrutura. Louvado seja o nome do Senhor, e eu me emociono com as coisas de Deus, eu me emociono com esse Deus tão maravilhoso, que acolhe, que cuida daquele que ninguém mais quer. Não se preocupa não, que se ninguém mais quer te ajudar, ninguém mais te vê, ninguém mais quer saber de você, se você não é mais útil, aleluia, louvado seja Deus, se só te procuraram quando você estendeu a mão, quando você tinha para dar e para ajudar, não se preocupa não, o teu Deus, o nosso Deus, ele te enxerga lá no meio do deserto, ele te enxerga quando ninguém mais te vê. Louvado seja o nome do Senhor. E continuando no versículo 17, diz assim, o que aflige, Agar, não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Abraão não ouviu o menino chorar. Sara, Isaac, os servos de Abraão não ouviram o menino chorar. Nem a mãe ouviu o menino chorar. Porque a mãe diz, eu vou me afastar porque eu não suporto ver o meu filho morrer. Mas Deus do céu ouviu Isaac chorar. Deus do céu ouviu, Ismael chorar. Deus ouviu Ismael chorar. Lá do céu. Não se preocupa não, minha amada e meu amado. O céu pode ser alto demais para mim e para você. O céu pode ser alto demais, inatingível para mim e para você. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas Deus dos seus altos céus e dos seus altos tronos, do seu alto trono, escuta o meu e o teu choro. Irmã Heloísa, eu tenho chorado tanto no meu quarto. Eu tenho chorado quando ninguém vê, eu sorrio para as pessoas, eu brinco, as pessoas pensam que eu estou bem, as pessoas pensam que eu sou uma rocha, as pessoas pensam que eu sou forte. Louvado seja Deus, mas só Deus sabe como eu choro em silêncio, como eu choro por dentro sem ninguém ver. E eu quero te dizer nessa manhã, em nome de Jesus, que ainda que o teu pai, que a tua mãe, que o teu esposo, que a tua esposa, que o teu filho, que a tua filha, que a pessoa que você mais ama, não veja o teu choro, não veja o que você está sentindo e passando. O Senhor vê, o Senhor tem poder para consolar, para restaurar, para transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18 diz assim, levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Aleluia. É assim que faz o nosso Deus. Para Sara, Agar era apenas a escrava e Ismael era apenas o filho da escrava. Era a pedra, era o tropeço, era aquele e aquela que estavam atrapalhando o seu grande sonho, o seu grande paraíso. Louvado seja o nome do Senhor.
era o indesejado, era o que não era querido. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas o nosso Deus, aleluia, tinha um plano maravilhoso para Ismael e para a sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você, com os nossos olhos carnais, não conseguimos enxergar o que está diante dos nossos olhos. Há um palmo diante dos nossos olhos. Mas o nosso Deus enxerga o amanhã, enxerga o nosso futuro. Louvado seja o nome do Senhor. É linda a promessa de Deus para essa mulher e para esse menino, meus irmãos. Aleluia. O Senhor diz: levanta o menino, tome-o pela mão, porque dele eu farei um grande povo. Oh, aleluia. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino. Aleluia. No meio do deserto, Deus vai mandar o escape, creia. Deus vai mandar o escape. Deus vai mandar o band-aid que sara a ferida até ela se curar completamente. Deus vai mandar o bálsamo de Gileade que vai sarar onde dói. Aleluia. Onde você não aguenta mais de tanta dor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ela abre os olhos. Aí ela enche a vasilha de água. E ela dá de beber ao menino. Versículo 20. Deus estava com o menino. Deus estava com o menino. E eu quero te dizer nesse dia chamado hoje, que se Deus estiver comigo e com você, o deserto, a sede, o abandono, aleluia, não vai nos matar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro, vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Aquelas duas pessoas não morrem. Agar não morre, Ismael não morre. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez fosse até o desejo de Sara que eles morressem. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez Abraão fica temeroso, mesmo sendo um homem de profunda intimidade com Deus, mas quando aqui no versículo 11 diz que ele se perturbou, talvez ele pensa: meu filho não vai suportar no deserto. No deserto tem sede, no deserto o sol queima, o frio à noite no deserto é terrível. Há seres peçonhentos no deserto, aleluia, cobras, aleluia, animais peçonhentos no deserto. A areia movediça no deserto. Talvez ele pensou: meu Senhor, tu me deu, aleluia, tu me deu Isaac, Senhor, tu cumpre a promessa, e agora o preço que eu vou ter que pagar por a promessa vai ser eu ver o meu filho Ismael morrer. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o nosso Deus não é um Deus de barganha. O homem talvez faça barganha comigo e com você. O homem talvez chegue para mim e para você e diz assim: eu só te dou isso se tu me der isso. Se tu me der isso, eu te darei, eu te devolverei. Se tu não me der, eu não te dou nada. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Hoje eu te dou, amanhã se eu não quiser, eu não te dou mais. Aleluia, o homem faz isso. O inimigo das nossas almas faz isso. Ele dá por um momento e depois ele toma e ele cobra muito caro por aquilo que ele deu. Mas o nosso Deus, ele é perfeito, ele é completo. Não se preocupa não, que para o teu Isaac, para o meu Isaac chegar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós não morreremos no deserto. O nosso Ismael não vai morrer no deserto, para que a gente possa, aleluia, tocar e pegar com as nossas mãos o nosso Isaac. Aleluia, louvado seja Deus. O nosso Deus é um Deus que dá. E ele acrescenta, sem que esse acrescentar nos cause dores. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus entendeu, porque Deus sonda o íntimo da minha alma e da tua alma. O íntimo da alma humana, só quem sonda é Deus. E Deus viu, aleluia, que Agar e que seu filho Ismael iriam ter uma vida sofrida, aleluia, naquele lugar, se eles permanecessem debaixo da mão e da autoridade de Sara. Eles iriam sofrer, aleluia, porque segundo a lei ela era a senhora de Sara,
Aleluia. A Sara era a senhora de Agar. Sara era a senhora de Agar. Agar tinha que obedecer a Sara. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez quando Ismael nasce, Sara por um momento tem carinho e afeto por aquela criança. Mas quando Isaac nasce, talvez ela cria um repúdio, não sei, uma aversão àquela criança. Aleluia, louvado seja Deus, e Deus sabia disso. Isaac não merecia, aleluia, Ismael não merecia sofrer por conta de uma decisão que nem sua própria mãe tomou. Ismael não merecia sofrer por conta de uma vaidade, de uma decisão de Sara. Ismael não merecia sofrer. E eu quero te dizer nesse dia chamado hoje, Deus não tem o culpado por inocente, não o inocente por culpado. Creia que ainda nesta terra, eu e você veremos a justiça do Pai. Veremos a justiça de Deus. Aleluia. Ainda que por um momento o homem seja perverso e cruel conosco, mas se a nossa vida, se a nossa fé estiver voltada para o Senhor, no tempo certo, no tempo oportuno, Deus fará a justiça. Deus olha para aquela criança, para Ismael, e Deus diz, não, essa criança ela não merece sofrer por conta, aleluia, de um devaneio de Sara. Sara tem um momento de devaneio e ela diz, eu vou dar a minha serva Agar para se deitar com meu marido. Como se as pessoas fossem brinquedos. Como se as pessoas fossem objetos que servem somente aos nossos propósitos. Depois que nós alcançamos os nossos propósitos, elas têm que ser descartadas, como se não tivessem sentimentos. E quantas vezes as pessoas fazem assim conosco? Elas se utilizam daquilo que há de melhor em nós e depois elas simplesmente nos descartam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso Deus, que é um Deus de justiça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão. Aleluia, é um Deus que ama incondicionalmente senhores, escravos, mulheres, homens, crianças, jovens, adultos, idosos. Deus ama incondicionalmente a todos. Deus olha para Ismael, Deus diz, essa criança não merece passar por todo esse sofrimento. Aleluia, simplesmente porque Sara alcançou a sua graça e a sua promessa. E Deus entende o sofrimento de Abraão. Deus entende que Abraão estava sofrendo. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso Deus, que é um Deus de revelação e de entendimento, eu tenho certeza, que posteriormente colocou no coração de Abraão a certeza de que ele não iria abandonar o seu filho Ismael. Nesse dia chamado hoje, que o Senhor coloque no teu coração essa certeza também. Deus está cuidando dos teus. Deus está cuidando daquele e daquela que as pessoas olham e dizem assim, esse aí não tem jeito. Essa aí não tem jeito. Esse aí nunca vai ser ninguém. Essa aí nunca vai ser ninguém. Esse aí nunca vai trabalhar, nunca vai ter família. Aleluia, não vai ter nada, não vai ser honrado. Aleluia, eu quero te dizer nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que Deus tem poder para honrar aquele e aquela. Teu descendente, tua descendente, que as pessoas dizem que não vale nada. Deus tem poder para mudar. Deus tem poder, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para honrar a mim e a você, independente do que as pessoas dizem sobre nós. Talvez eu e você sejamos conhecidos como aquele e aquela que é o derrotado, a derrotada. Talvez a gente passe, eu e você passemos pela rua e as pessoas dizem, lá vai o fracassado, lá vai a fracassada. Lá vai o abandonado, lá vai a abandonada. Lá vai a pobre coitada, lá vai o pobre coitado. Lá vai aquele e aquela que não tem sorte. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus. Aleluia, que sobre a minha vida e sobre a tua vida há uma promessa, há uma aliança, há um Deus que não falha, há um Deus que não mente, há um Deus que não se arrepende, há um Deus que tem poder, há um Deus que move histórias, aleluia, há um Deus que restaura, há um Deus que escuta, há um Deus de aliança, louvado seja o nome do Senhor, há um Deus que tem poder, há um Deus que abate, há um Deus que levanta, há um Deus que dá honra, há um Deus que abre portas,
Oh, aleluia. Há um Deus que capacita, há um Deus que unge, há um Deus que dá unção e autoridade, há um Deus que dá livramento, há um Deus que cura, há um Deus que sara. Oh, aleluia. Há um Deus que muda a história, muda o quadro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu e você não somos ovelhas sem pasto. Aleluia. Nós até podemos estar no deserto. Nós até podemos ser jogados e esquecidos no deserto, mas é no meio do deserto que Deus vai mandar a água, é no meio do deserto que Deus vai mandar o anjo, é no meio do deserto que Deus vai nos enxergar, é no meio do deserto, aleluia, que Deus vai ter um particular conosco, aleluia. A aliança do Senhor sobre nós vai ser renovada, vai ser restaurada, as promessas de Deus sobre a nossa vida, aleluia, serão renovadas, aleluia, aleluia, confirmadas, aleluia, decretadas pelo Senhor. E aquilo que Deus decreta, não tem principado, não tem potestade, não tem anjo, não tem demônio, não tem mulher, não tem homem, não tem lei, não tem autoridade, não tem idade, não tem tempo, não tem estação, Ramanai decanta lavas, que possa desmanchar um decreto de Deus na minha e na tua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero neste dia, em nome de Jesus, fazer uma oração para que Deus encha o teu coração de esperança. Deus encha o teu coração de esperança. Tá doendo, mas tenha esperança. Tá sofrendo, mas tenha esperança. Tá chorando, mas tenha esperança. Não aguenta mais, mas tenha esperança. Tá caído no chão, mas tenha esperança. Aleluia. Porque a tua esperança, ela vem do Senhor, ela não vem de homem. Ela não vem nem de você mesmo ou mesma, mas ela vem do Senhor. A tua esperança, ela tem que vir do Senhor, porque Ele não falha. Aleluia. Ele não volta atrás, Ele não se arrepende. Ele não chega atrasado, nem adiantado. Ele chega na hora certa. Ele não empata, Ele não fica em segundo lugar. Louvado seja Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Salvador, Ele é o Deus eterno, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. É esse Deus Todo-Poderoso, que não se vende, que não se corrompe, aleluia, que não se deixa escarnecer. É esse Deus Todo-Poderoso que enxerga o coitado e a coitadinha lá no meio do deserto, passando sede, no abandono. Deus enxerga e faz dele e faz dela, aleluia, a partir dele, a partir dela, um grande povo, uma grande nação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se preocupa, não. Eu e você talvez não consigamos entender aquilo que nós estamos vivendo e que nós estamos passando. Porque eu muitas vezes, meu querido, minha querida,